E aí, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como vocês estão? Meus jovens, estão bem? Eu espero que sim. Mais um capítulo de Apocalipse, né? Para começar esse estudo, nós vamos cantar hoje. Hoje o pastor vai colocar algumas músicas, né? Que vocês conhecem do nosso Celebrai. Tem um projeto no YouTube que vocês podem seguir, que é Toda Gelb Louva, muito legal. Tem umas músicas bem legais, assim, gravadas por muitas juventudes aí do Brasil e são bem bacanas, sabe? Então, se vocês quiserem seguir, vocês cantarem umas músicas da juventude, estão com saudades, eu tenho certeza que estão, que são jovens muito consagrados, né? Vão lá no YouTube e procurem essas músicas, vocês vão gostar bastante. Então, a gente vai começar o estudo primeiro cantando uma música, tá? Ela vai aparecer no vídeo de vocês. Logo após a gente se vê. Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, muito mais do que se pode contar, muito mais do que se pode contar. Muita areia que há na praia e as estrelas lá no céu, só assim você vai ver quantas bênçãos receber. Eu quero anunciar as tuas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, muito mais do que se pode contar, muito mais do que se pode contar. Contaria que há na praia e as estrelas lá no céu, só assim você vai ver quantas bênçãos receber. Olá, voltando, né? Hoje vamos passar, como eu já disse antes, no capítulo 9, que é o capítulo que continua com os toques das trombetas. É bom lembrar que são 7 trombetas, e essas não atacam os crentes, e sim os descrentes. Vai ficar bem especificado no versículo 4 do capítulo 9, nosso estudo de hoje. Nesse capítulo, nós vamos ver apenas mais 2 trombetas, a quinta e a sexta, né? Vamos começar, como eu sempre gosto de fazer, lendo os versículos, né? A gente vai fazer por alguns blocos, tá? Até o versículo 21, então vou fazer a leitura por alguns blocos. Primeiro bloco, versículo 1 a 4, tá? Vamos lá. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saíam do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas nem nas árvores, nem em qualquer outra planta.
somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Olha que interessante, né? Lembram do sinete que Deus ia marcar o seu povo, né? Lá na testa? Então, aqui esses gafanhotos, né? Só podiam fazer feridas, só podiam fazer mal àquelas pessoas que não tivessem a marca de Deus, né? Que não fossem de Deus. Essas duas trombetas que aparecem no capítulo 9, vocês vão perceber que são de um teor bem infernal. Nesse termo que o professor Rotman coloca. São ilusões e enganos espirituais. Vemos ao ler o texto que são direcionados aos descrentes, como eu já disse a vocês, aos que estão fora do rebanho de Deus, que não possuem a marca do sinete. João, a gente vai percebendo que João escreve como ele viu. É possível que, como ele tinha visto, coisas que pareciam na época para ele. Ele vai mencionar gafanhotos, ele vai mencionar depois aqui, vai mencionar aqui escorpiões, sol, ar, fumaça, então assim, estrelas. A gente não sabe direito o que é isso, mas a gente vê que João, ele vê coisas, ele vê as coisas da época, ele vai trazer para o Apocalipse, né? João não viu uma estrela cair. Essa estrela é usada por Deus para ter as chaves do abismo. Eu vi uma estrela que tinha caído do céu. Ele tinha caído do céu, mas ele não viu a estrela cair. Essa é uma diferença bem grande, tá? Ele viu a estrela que tinha caído, mas ele não viu a estrela cair. Esse abismo, o inferno, não é um lugar intermediário. Bom a gente entender isso, tá? Porque a gente, lá no século III, uma das doutrinas que foi criada pela igreja, né, cristã, foi a doutrina do purgatório, a doutrina do limbo, né, que é algo intermediário entre o céu e o inferno, né? E isso não existe. Nós da igreja luterana não acreditamos nisso, né? Porque a Bíblia ela não dá apoio para essa teologia, ela não dá apoio para essa doutrina. Então, assim, não existe esse lugar intermediário. Então a gente simplesmente vê Deus Todo-Poderoso dando poder a essa estrela sobre a garganta do inferno. Nisso aqui o professor Rotman compara o versículo 2 com a enganação pelas escrituras, né? Aqui o sol e o ar, a fonte de calor e a fonte de respiração, né? O sol ele dá calor para as criaturas, para todos os seres vivos, dá algumas vitaminas, enfim, mas no sentido de dar calor, e nós temos o ar que como o ser humano e como os outros seres vivos sobrevivem, né? São elementos aqui que João coloca como elementos de sobrevivência. E esses foram envenenados. Elementos que são necessários para o ser humano viver, para um ser vivo viver, eles foram envenenados. Aqui a palavra de Deus foi envenenada. Aqui a gente pode, o professor coloca assim para a gente. Aqui, olha que interessante, aqui não é como se fosse o paganismo, ou outras religiões que não creem, que não conhecem a salvação como nós conhecemos, não creem como nós conhecemos. Aqui não fala disso. Aqui são as pessoas que estavam salvas, que são as pessoas que tinham conhecimento pela palavra, porque participavam e assim por diante, mas elas foram enganadas. Elas foram enganadas por falsos profetas, elas foram enganadas por pregadores, que em vez de pregar a palavra de Deus, pregavam outra coisa. Sugeriam outra coisa, outro ensino. E isso é envenenar a palavra de Deus. Você colocar uma roupa diferente em algo. Você falar, em vez de você colocar o amor de uma forma que não é amor. Mas as pessoas acham que aquilo está certo, né? Isso é muito perigoso, porque ainda nos dias de hoje nós vemos isso acontecendo, né? Pessoas que usam a palavra de Deus por troca de dinheiro, pessoas que usam a palavra de Deus em questões diversas,
É muito complicado e muito difícil a gente ver isso, porque a gente vê a palavra de Deus ela sendo usada de qualquer forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vai lembrar, né, novamente, quando se prega, aquela mensagem assim, ó, você merece o céu, né? E com isso se esquece do que Jesus fez. Aí o versículo 3, aqui a gente vai para o versículo 3, nós vamos ver aqui a praga do Egito sendo elevada a 1000, de tão grave que ela se tornou. Essa praga de gafanhotos ela é muito violenta, né? Alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, né, vão falar um pouco sobre isso. Vocês podem abrir lá em Juízes 6:5, em Jeremias 46:23, em Joel 1:4, né? Aqui a autoridade dada aos gafanhotos não foi do abismo ou de quem cuidava, né? Mas aqui de quem controla todas as coisas. Aqui a autoridade dada aos gafanhotos foi do próprio Deus, né? Então isso é pesado. Não é assim tão simples assim quanto se imagina ou pode se imaginar. As vítimas aqui são quem não crê, são os descrentes, né? Tá dito aqui. Não estou inventando ou coisa assim, tá escrito. Então, assim, aqui a gente precisa, como igreja, como jovens cristãos, precisamos colocar assim, nós queremos isso para um amigo, para um familiar, nós sabemos que não tem a mesma fé que nós, que não crê em Jesus como nós cremos. Nós queremos essas coisas pesadas e violentas que estamos lendo acontecer para eles, senão nós somos levados pelo livro de Apocalipse à missão, ao evangelismo. O livro de Apocalipse ele é um livro de consolo, ele é um livro de conforto para os cristãos, mas ele também é um livro de missão e evangelismo, porque nós não queremos que esses males aconteçam com as pessoas que a gente ama. Os eleitos serão atingidos por algumas pragas, mas não são todas. E essas pragas infernais que eu comentei no início, é porque nós somos marcados por Cristo, pela fé em Jesus, nós somos protegidos, nós não iremos ser atingidos. Versículos 5 e 6. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nesta tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Novamente, a autoridade para acontecer as coisas provém de Deus. E Deus, em sua infinita sabedoria, permite que aconteçam essas coisas com os descrentes. Aqui nós temos uma data, né? 5 meses. Novamente, precisamos ver os 5 meses como um tempo simbólico. 5 é a metade de 10. 10, nós precisamos lembrar que no Apocalipse, ele simboliza a totalidade. Então, assim, nós temos aqui meses, tempo que ainda é a metade disso tudo. Que ainda é metade desses tormentos que vão acontecer. Ainda não aconteceu tudo. Vai ser ruim? Vai, mas ainda não aconteceu tudo. O tempo é pré-determinado por Deus. Sabemos que os ataques à palavra de Deus são renovados, são repetidos, e assim vão ser os tormentos. Já o versículo 6 é dito que João usa de poesia. O professor coloca aqui um dado sobre coisas assim que de medo que se apodera mais daqueles que não têm a paz em Jesus, né? Medo do desconhecido, medo do que pode acontecer depois. Tem pessoas que quando não têm o conforto, elas ficam aterrorizadas. Daí eu deixo a pergunta para vocês. Por que falamos de Jesus? Nós falamos de Jesus para botar mais carga e mais peso nas costas das pessoas ou para aliviar as pessoas e encaminhá-las para o céu? É importante que a gente tenha isso bem frisado em nossa cabeça e em nosso coração, né? Vamos lá, versículos 7 a 11. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão.
As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. E os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões. E era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava. E era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, e quer dizer o destruidor. Olha aqui quantas informações que nós vamos ter agora do 7 ao 11, né? Eu trago a comparação feita pelo professor Rothman, algumas atualizações para nossos contextos e também alguma coisa que o pastor deu uma pesquisada, né? Ele vai comparar essas coisas infernais com todas as perseguições e fantasias e enganações da palavra de Deus. Os falsificadores e pervertores da palavra vêm com características de várias formas para, de uma maneira, atrair e enganar as pessoas com doutrinas falsas, com coisas erradas sobre a palavra de Deus. Alguns pontos que eu quero colocar para vocês. O colocar o terror e não a misericórdia nas pregações, como já dito nas Escrituras. A vingança é do Senhor. Os crentes são chamados a amar e perdoar. A gente tem que parar de querer ficar perseguindo as pessoas. Quem faz isso, para com isso. Nós precisamos amar e perdoar. É bom lembrar, Lutero sugere na interpretação do 8º mandamento, interpretar tudo da melhor maneira. Com isso a gente consegue viver melhor com o próximo, ter mais proximidade, cuidado um com o outro, né? Mais um ponto, é bom lembrar das pregações sobre vitória, prosperidade nessas horas. Tem uma música um pouco antiga que ela fala assim, mas eu lembro dela porque ela foi criada até um meme, né? Que é de uma senhorinha cantando assim: é só vitória, é só vitória. Eu não entendo como as pessoas querem dizer assim, a gente acaba entendendo, né? Porque o diabo acaba continuando usando a palavra de forma totalmente errada para cegar. Do mesmo jeito que Satanás usou a palavra para enganar Adão e Eva no paraíso, ele usa ainda hoje. E ele usa para cegar. Em vez de abrir questionamentos, de iluminar e abrir os olhos, todas as pessoas apenas para Jesus, a palavra de Deus é dita e é orientada de forma errada, sabe? E daí a frase que foi dita um tempo atrás, né? Que não se toca no ungido do Senhor, né? Uns pregadores dos dias de hoje tem alguns pregadores dos dias de hoje tem umas frases muito estranhas, muito fora do contexto bíblico, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Mais um ponto, né? Homens que levam a desgraça, aos enganos por causa do seu novo Deus. É um Deus que Lutero tanto combateu na Idade Média, que é sobre o dinheiro, sobre enganação. Levam mais e mais pessoas à perdição e não à salvação, porque simplesmente eles orientam as pessoas sobre dinheiro e não sobre Deus, né? Eles falam sobre isso apenas. Isso é muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, ficar com o ouvido assim, ó, bem antenado. Mais um ponto, ponto 4. Sabe aquelas músicas que às vezes a gente ouve, principalmente aquelas que são chamadas de música gospel, mas não tem nada de evangelho, porque gospel em inglês significa evangelho, né? Mas sim aquela música que enfatiza o ser humano, enfatiza coisas só positivismo. Pois é, aquelas mensagens que contam historinhas que falam de tudo menos do que Jesus fez por você e por mim. Falam menos do que a segurança que nós podemos ter pelo amor que Deus teve por nós. Não contam nem a palavra de Deus, é uma coisa muito errada. Essas parecem ser inocentes muitas vezes para nós, mas elas causam danos que nós não entendemos. E nós nem pensamos. Porque às vezes as pessoas não são levadas a descansar em Jesus, mas elas se preocupam muitas vezes se elas são fiéis de verdade, se elas confiam em Deus de verdade. Coisa que a gente precisa lembrar que uma pessoa só consegue ser fiel de verdade e confiar em Jesus por obra de Jesus, por obra do Espírito Santo. Isso é bíblico. Mais um ponto, né?
que a palavra de Deus ali ela é mascarada, né? Quando fala ali para não matar, mas ferir. Novamente podemos ver essas torturas psicológicas feitas. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. A única coisa que a gente pode alertar as pessoas, mas com muito cuidado, é sobre se você não crer em Jesus, você vai ter um inferno muito pesado na tua vida. Mas às vezes a gente tem que tomar... Mesmo essa mensagem, que é uma mensagem pesada, nós precisamos tomar cuidado para como falar. Porque às vezes, senão, Jesus vai acabar se tornando uma pedra de tropeço e não uma pedra de sustento. Então, assim, a palavra de Deus ela precisa ser manuseada com muito amor, carinho e cuidado pelas pessoas. Porque as pessoas estão sofrendo, elas não estão entendendo o que está acontecendo. As pessoas elas sofrem tantas enganações por aí que elas acham que tudo é bom, tudo vale. E tem que tomar cuidado com isso. Não é bem assim que funciona. Mais um ponto, só se combate a palavra de Deus fundamentada em Cristo. Porque só Jesus traz liberdade, só Jesus liberta, somente a verdade da salvação em Jesus faz diferença em nossas vidas. Não existe outra mensagem, não existe boas intenções. Boas intenções até o inferno está lotado. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mensagem. Só Jesus. Ponto 7, né, é falado sobre barulhos, né, carros barulhentos. Esse barulho que podemos relacionar com tantas coisas sendo ditas e todas sem sentido. Muitas coisas ao mesmo tempo e muitas ideias assim, e as pessoas sendo bombardeadas. Hoje com nossas redes sociais, as pessoas estão sendo bombardeadas de todos os lados e ninguém consegue entender nada. Esses barulhos, esses carros puxados, né, que o Apocalipse coloca assim, a gente pode entender dessa forma. E não leva a lugar nenhum. Aí a gente vai pular a gente vai passar para o versículo 10, que nos mostra mais uma vez como serão pesadas as coisas que vão acontecer. E vamos ver também aqui no versículo 11 uma coisa muito interessante, que aqui vai aparecer no hebraico e no grego o nome de Satanás, né? Olha que interessante, o destruidor Apolião e Abaddon, né? Juntando assim como Satanás está perseguindo a igreja desde o início, desde o começo da igreja do Antigo Testamento, os profetas, até o Novo Testamento com os seus apóstolos, a sua igreja até hoje, né? Então, nós precisamos ver isso aí, né? Vamos ler do versículo 12 ao 16. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta. E eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar, de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo que tinha as mãos na trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para esta hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Mas antes de nós continuarmos falando do 12 ao 16, nós vamos cantar mais uma música. Curte aí. Palavra é lã.
voltando à explicação ali do versículos 12 a 16, é que nós não guerreamos contra nada além de um caos que tenta nos afastar da palavra de Deus em Cristo. E essa graça e essa guerra que nós vamos guerrear, ela passa por toda a história da igreja. Porque a igreja ela é perseguida por muito tempo. A igreja ela vai ser perseguida por todos os tempos até hoje. Até os dias de hoje a igreja é perseguida. E às vezes a igreja é perseguida e a gente não está reparando, a gente não está entendendo, né? Então assim a gente vai entendendo. Vai entendendo, a partir do momento que a gente vai começando a prestar atenção, vai vivendo a nossa fé cristã e vai vendo, peraí, por que eles estão vivendo dessa forma? Falando assim, ou contrariando os ensinos bíblicos assim. Às vezes a gente não vai ter como fazer nada, né? Mas nós como filhos de Deus, nós podemos viver a vida como a palavra de Deus ensina e orar pelas pessoas. A oração é uma das coisas mais fortes que o cristão pode fazer por alguém que às vezes está passando por alguma dificuldade e que ainda não tem a fé em Jesus. É uma dica, oração, muito importante. Nesta sexta trombeta nós vamos ver um clímax do juízo de Deus sobre os ímpios, né? Antes do juízo final. Isso é importante dizer, né? A voz era de Deus, pois vinha de dentro do altar. A gente vê isso aqui acontecendo. Vinha de dentro do altar de ouro. Dentro do altar estavam as orações dos santos. A gente já leu isso antes. Isso diz pra gente que os juízos de Deus são as respostas das orações. Lembra que o pastor falou da importância da oração? Deus manda, dirige, inicia e termina seus juízos. Ele condena e castiga aqueles que não se arrependem, mesmo Deus chamando no arrependimento a vida inteira. Esses 4 anjos pertencem àqueles servos de Deus prontos a fazer o que Deus manda. E vem a ordem, e eles devem executar como Deus fala, não de forma diferente. E aqui nós vamos ver aqui também na leitura, né, sobre o rio Eufrates. Como assim? O que tem a ver o rio Eufrates? Aqui não nos leva a algo geográfico, mas sim espiritual, né, simbolizando as vezes que no Antigo Testamento aconteceu perseguições de grandes impérios, né? Assíria, Babilônia, Pérsia. Queridos, muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. E na verdade, às vezes a gente não entende mesmo. Mas nós temos um Deus que prepara e condiciona o tempo. Nós temos um Deus que ele é acima do tempo. Ele é acima de tudo que nós vivemos. Porque ele é o Criador. Ele é um Criador, é um mantenedor de todas as coisas. Foi escutado por João um número bem grande, né? De 200 milhões. Tanto o número é simbólico e não dá para contar quanto a questão da terça parte. As 4 primeiras trombetas mencionam já esse cálculo que é algo fora do cálculo humano, mas que falam de uma morte espiritual, os quais foram atingidos antes do fim do mundo. Pode concluir que foram mortos espiritualmente, pelo que relata o versículo 21 do nosso texto, que a gente vai ler daqui a pouco, né? Então, é muito forte isso, né? 17 a 19. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. É uma coisa muito fora, né, do nosso pensamento, de como a gente pode imaginar isso, mas é como João estava vendo. Isso é muito interessante. Ó, como está escrito aqui na Bíblia, né? Na minha visão, vi. Ele vê desta forma, né? Aqui o destaque não são as couraças em si, mas sim as suas cores. Que são cores infernais, vermelho escuro, que lembra o jacinto,
cor de fogo, cor amarelada, né? Lembrem do cavalo, de um dos cavaleiros, né, que simbolizava a morte. Essas armas que saíam da boca dos cavalos em forma de leão, que eram fogo, fumaça, enxofre, são coisas que envenenam, sufocam, queimam e matam, né? Então, assim, já estiveram perto passaram por dentro de fumaça, de coisa queimada, quase que isso é horrível, né? O fogo também, nessas questões, assim, de caos, tortura, né? As vítimas foram asfixiadas, envenenadas e mortas espiritualmente. Aqui, o castigo, ele é tentando traduzir de forma que a gente possa entender na forma física, né? Asfixia, o envenenamento, algo assim pesado, né? Por meio desses flagelos, a terça parte dos homens vai perecer em força total, mas não com armas. Aqui também o professor ele coloca e diz que é pela boca que é atingido essas pessoas. As pessoas são iludidas e enganadas e têm um antegosto do inferno, ou seja, eles sentem um pouco o inferno antes de chegar lá. Nós já vimos na época deste juízo, né, ou diz o professor, pois as falsidades espirituais estão espalhadas. É complicado, porque isso acontece ainda hoje. O professor escreveu esse livro aqui há um tempo atrás, né? Não é de agora, é um livro... Quer ver? Vocês terem uma ideia? A primeira edição não está aqui, mas é uma edição antiga. É um livro um pouco antigo. E o professor ele escreve isso pra gente. E já na época dele já acontecia essas coisas e ainda está acontecendo. As coisas ruins estão acontecendo, estão aí, né? Nessas horas vale lembrar as palavras de Jesus em Mateus 10, 28. O que está escrito lá em 10, 28? Vamos lá? Mateus 10, 28. Olha o que está escrito lá. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Forte, né? Nós, voltando ao Apocalipse, e tendo esse contexto do Evangelho de Mateus, nós precisamos ficar firmados em Jesus. Nós precisamos ter a fé em Jesus e confiar nele que ele está junto com a gente, né? Nós podemos analisar que as pessoas são atacadas de todos os lados, de frente, de trás, de todos os lados. As pessoas estão sendo atacadas espiritualmente. O problema é que não se vê mal nas coisas. Como já vimos, muitas vezes os ataques parecem inocentes. Ainda com a ideia, às vezes nós temos hoje um país que é laico, né? Que nós devemos, que as pessoas devem respeitar, a gente deve respeitar isso tranquilo. Mas muitas vezes a gente fica com receios de uma defesa, de falar alguma coisa. E muitas vezes tem mensagens que a gente precisaria falar, a gente segura, né? E a mensagem que às vezes pode tirar o inferno da vida dos outros, a gente é segurado de não dizer isso. Como tirar as pessoas de uma condenação de algo ruim que elas podem ter. Os flagelos espirituais nos dias de hoje muitas vezes vão crescendo. Mesmo que para muitos cristãos, às vezes esteja tudo bem. Não esteja acontecendo nada, tô tranquilo. Nada vai dar errado. Meus queridos, eu já disse isso várias vezes para vocês e para muitas pessoas. Até Jesus voltar, só irá piorar as perseguições. A igreja não vai ter sossego. Uma igreja que está muito sossegada, a gente tem que estar perguntando se ela está pregando o evangelho. Ela está pregando a palavra de Deus, porque a igreja, perante o que nós estudamos na palavra de Deus, a igreja vai ser perseguida. Por isso que eu sempre digo, né? Para Jesus voltar, tudo precisa piorar. Muita coisa vai piorar. Então, muita oração e muita palavra de Deus é muito importante
né? Os dias que nós vivemos. E finalizando, né, para a conclusão do nosso estudo, versículos 20 e 21. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou tudo aquilo que eles haviam feito com suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Olha que pesado isso, né? A conclusão dessa sexta trombeta, nos diz que mesmo depois de todas essas dificuldades, esses flagelos horrendos, o resto da humanidade que não foi atingido, eles continuam fazendo as coisas erradas. O catálogo de pecados cometidos nós vemos hoje nos jornais, nas televisões diariamente, né? Nós vemos nas redes sociais, isso é fato, e cada vez piora mais. São coisas que parece que a mídia coloca e as pessoas colocam como se fossem normais, né? E o juízo de Deus vai ser, e é culpa do próprio ser humano, por causa do pecado. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos jovens, todos aqueles que acompanham nesse estudo, orem e meditem na palavra do Senhor. Não desgrudem dos ensinos que nos levam aos céus. Não saiam desses ensinos. Antes, fixem totalmente suas vidas em Cristo, pois o que acontece com essas pessoas pode já estar acontecendo hoje. E muitas vezes estamos achando tudo normal. Como eu já disse para vocês antes, o capítulo 9 nos leva cada vez mais a viver nosso chamado como divulgadores do Evangelho, como missionários do amor de Deus, né? Nos leva a viver o nosso chamado como evangelistas, levando Jesus a todos os cantos, ao máximo de pessoas possíveis, pois nós não queremos que aconteça com ninguém o que nós estamos lendo e estudando neste livro, que para nós cristãos é consolador, para muitos pode ser aterrorizante. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e vamos concluir o nosso estudo cantando o hino da juventude, que vai aparecer na sua telinha. Até o próximo encontro. Bênção de Jesus a todos. Juventude luterana, força em santa união, segue a Jesus Cristo, mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra e o mar, ora e trabalha pela igreja e o lar. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador, permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir, e em tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em
vozes celestiais.